Bom, pessoal, bom dia. Bom dia. Fraquíssimo, né? Bom dia. Bom dia. Que grata satisfação em poder estar fazendo aí o último evangelho de 2024. 2024 que nós temos que só o quê? Agradecer. Correto? E gratidão, 3 vezes, gratidão, gratidão e gratidão, para potencializar. Para que 2025 venha melhor ainda, não é assim? Bom, pessoal, eu vou ler para vocês aqui um trechinho do Evangelho. Jesus respondeu: todo o que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede. A mulher disse então a Jesus: dá-me desta água para que eu não tenha mais sede. A água do dilúvio, a água que João Batista usava para batizar, e que depois, mais tarde, ele disse que viria Jesus, que batizaria com o fogo do Espírito Santo. A água. E o planeta, o quê? Terra. Meio contraditório, né? Não poderia ser chamado de planeta água? Nós temos 70% da nossa superfície terrestre em água. Água. Pasmem. E desses 70%, apenas 97%, aliás, apenas 3% é de água doce, água potável, que você pode beber. Os outros 97% são de oceanos e mares. E a água, ela é assim, algo fantástico, a água. H2O, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Cientistas dizem que a água, com essa fórmula, ela não poderia ser do jeito que ela é, líquida. Olha que interessante, ela é líquida, né? Ela é assim, algo surreal, a água, que na verdade com essa fórmula tinha que ser um vapor, que ela também é, né? Ela é volátil, né? Ela se encontra no estado líquido, sólido e gasoso. E quando você encontra ela no sólido, quando ela congela, ela expande e ela flutua na água. Acontece isso? E quando ela vira vapor, ela também, né? Ela está na verdade, a água ela está em todo lugar. Ela está aqui, ó, lá no Nordeste. Não sei se vocês sabem, está tendo foi feita uma experiência que deu muito certo. Existem bebedouros que captam a umidade do ar e transformam em água. Olha que interessante, né? Isso é legal pra caramba, né? Porque lá é um lugar seco, então a umidade também já é baixa e esses aparelhos eles captam essa umidade e transformam em água nos bebedouros. Tem escola, empresas, etc. E a água, ela tem bilhões e bilhões de anos. E a água, ela está constituída no corpo humano, que é de 60% a 70% de água. Em algum momento, essa mesma água que está aí no corpo de vocês, já esteve correndo no corpo de dinossauros, né, de peixes, anfíbios, em plantas, nas nuvens. Ela vai e volta, é um ciclo interminável. Moléculas de água, H2O. E toda a água do planeta, isso aí eu fui pesquisar, tá, gente? Por incrível que pareça, o planeta, quando ele se formou, ele não tinha água. A água do planeta inteiro, ela é totalmente alienígena. Ela veio através de cometas, asteroides, né, no decorrer de bilhões e bilhões de anos. Haja cometa, não? Asteroide, isso aí. A Terra foi muito bombardeada, né, por asteroides e tal. Teve depois a era glacial, etc. Aí já entra em geografia, geologia, etc.
Não vamos entrar em detalhes. Mas olha que interessante, né? E a água não é exclusiva só do planeta Terra, tanto que veio de fora. Então nós temos água, por exemplo, na Lua, nós temos em Júpiter, nós temos em Plutão, ó, Marte. E nós temos aí no planeta, praticamente com 70% de água, nos oceanos. Temos 7 oceanos, ou seja, Pacífico Norte, Pacífico Sul, Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Índico, o Ártico e o Antártico. E como eu disse, 97% dessa água é de mares e oceanos e 3% só potável. E a água, ela está constituída praticamente em tudo. E junto com ela, existe algo fabuloso que são o quê? Né? Ela faz parte dos 4 elementos. Nós temos fogo, nós temos o ar, a terra e a água. Essa combinação, ela está constituída no corpo humano e está constituída em tudo. Um exemplo assim bem simples disso é que olha só a força desses elementos. Eu tive a oportunidade de trabalhar em indústria ceramista, né, em cerâmica, e quando você ia na produção, você via lá a fabricação dos blocos, né, da telha, dos blocos, tal. Então você tem a argila, você tem a terra, você precisa colocar na maromba, e precisa de água para mexer aquilo lá. Então você já usou a terra, a água. Depois que aquilo passa pelo molde ali, pela extrusora, ela vai para um secador, o ar, para tirar a umidade. E depois vai para onde? Vai para o forno. Então você teve aí o quê? Né? Você teve a terra, a água, o ar e o fogo. E você fabricou um tijolo, fabricou uma telha. E assim vai, indústria siderúrgica, tudo envolve esses 4 elementos. Esses 4 elementos, eles estão constituídos até no nosso corpo humano. Então você pega, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Google aqui. Você pega, por exemplo, o ar. O ar, ele está constituído aonde? Nos seus pulmões, na sua respiração. O fogo se manifesta no seu cérebro, que é elétrico, no coração. Você tem a água, que é praticamente 70% do seu corpo humano, e você tem a terra nos ossos, e na carne. A carne também faz parte da terra. Então você tem os 4 elementos dentro do seu corpo humano. E para ilustrar, nós temos também esses elementos, para você ter uma ideia, olha só como uma sabedoria dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados. Nós temos os 4 elementos até dentro do zodíaco. No zodíaco, dos signos, olha que interessante. Você tem, os signos são 12 e eles são divididos em 4 elementos. Nós temos ar, fogo, terra e água. Então você pega, por exemplo, os signos de fogo, que é Leão, Áries e Sagitário. Tem alguém de fogo aí? Tem um montão, né? Leonino, aquele que, né? Eu não sou leão, mas tem a lua em leão. Sou meio expansivo. Então você pega o fogo desses signos, que são ousados, impetuosos, são criativos, extrovertidos, cativantes e sociáveis. Aí você pega os signos de terra, que são Virgem, Capricórnio e Touro, que são mais terra, mais material, mais materialistas. São pessoas práticas, estáveis, ancoradas e atraídas por bens materiais. Gostam, né? Os terrenos, né? Eles gostam. O que não gosta, né? Mas tem mais tendência por ser terra. Aí você pega o ar. O ar você tem Gêmeos, Libra, Aquário. São ar, é mais livre, né? São pessoas intelectuais, adaptáveis, livres como o ar. Você pega um Gêmeos, né? Que não gosta muito de rotina. Eles gostam deles, fazer a situação. É assim ou não? Faz sentido? De repente alguém fala, não faz, mas pode ser que seja a lua que está influenciando. Bom, não vamos entrar em detalhes, né? Aí você pega a água. O que acontece com a água? A água você tem Câncer, Escorpião e Peixes. São pessoas emotivas, intuitivas. E o próprio nome diz, água. A água é o grande coringa. Por quê? A água, ela se adapta muito bem também. São pessoas adaptáveis. Porque a água que ela faz, quando ela vê um obstáculo, ela desvia do obstáculo, né? A água, ninguém segura a água. Ela vai, tem um obstáculo aqui, ela
É o que acontece com os rios, né? Você vê muito rio que faz aquela curvinha, tal, lá que você pega aquelas fotos dos rios da Amazônia, né? Cheio de curvinha, tal, por quê? Ele vai indo onde dá para ir, não para, né? Ele está sempre correndo. Ele desvia dos seus obstáculos. E o corpo humano, que nós vamos colocar aqui agora, Marcelo, por gentileza, tem um slide aqui. Olha o corpo humano, olha a condição do corpo humano quando a gente fala em 70% de água. Ó, o pulmão tem 86% de água, o fígado 86%, tem uns aí que é 86% de Brahma, né? Aí você tem os músculos 75%, cérebro 75%, isso é importante, é a ingestão de água, né? Diária. Aí você tem o coração com 75% e os rins com 83% e mais 81% no sangue. E falando em sangue, nós temos aí em média de 5 a 6 litros de sangue correndo nas nossas veias e artérias do corpo humano. Olha que interessante. E pasmem, para a gente dar uma ilustrada, nós temos 100 mil quilômetros de artérias, veias e capilares. Você já pensou, doutora? Que barbaridade, não? Você pega 100 mil quilômetros, sendo que a extensão, a circunferência da Terra, se eu não me engano, são 40.075, isso? 40.075 quilômetros. Se você alinhar essas veias, esses capilares, essas artérias, né? Se você alinhar, você dá a volta no mundo 2,5 vezes. Ó. Caramba, nós somos... Isso é o que é? Isso é macro e micro. Então você tem o planeta Terra, que carinhosamente era chamada de Gaia pelos gregos e de Telos pelos romanos. E também tem uma outra fonte que fala que poderia ser chamado de humus. Então, olha como funciona esses 4 elementos, como funciona a água, como funciona o macro e o micro. E esse macro está no universo, está na Terra e está dentro de nós. Nós carregamos essas moléculas maravilhosas de água, esses átomos, esses minerais, que voltou e constitui o nosso corpo humano. E essa maquininha, por exemplo, esse sangue, 5 litros de sangue, em média, sendo bombeados, né, toda hora, todo instante, todos os dias, uma maquininha que está aqui no peito da gente, que chama-se coração, e que bate em média 100 mil vezes por dia. Já pensou? 100 mil vezes por dia. Coraçãozinho da senhora bate ou apanha? Apanha. Então 100 mil vezes, haja coração, né? Aí você pega uma pessoa hoje com 90 anos, coraçãozinho trabalhou, hein? Trabalhou ou não? Não para o bichinho, hein? E essa água maravilhosa, como disse para vocês, 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, ela é inodora, ela é sem sabor, é um solvente universal. A água, ela está aí, ela faz parte, ela tem memória. O que ocorre com a água? Nós, como somos constituídos de 70% de água, e a água ela é emocional, ela tem memória. Se você, por exemplo, há um tempo atrás, não sei se vocês se recordam, em posto de gasolina, vendia-se, tinha refrigerante do lado da bomba, tinha aqueles galão de 20 litros de água, e agora proibiu, não tem mais. Vocês já perceberam que não tem? Não pode. Por quê? Porque a água tem memória. Se você colocar qualquer coisa abrasiva do lado de um galão de água, o que acontece? A água pega o cheiro, pega o gosto. E por que acontece isso? Porque ela tem memória. Né? Interessante isso aí, né? Ela tem memória. Então a água, até em casa, vocês não deixem galão de água perto de alguma coisa abrasiva, alguma coisa que tenha, ela capta, ela puxa aquilo lá. Então imagina o nosso corpo, aonde eu quero chegar? O nosso corpo também ocorre isso, porque nós somos 70% de água, nós somos emocionais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente fala, como a gente age.
Há um tempo atrás, há uns 25 anos atrás, para quem já teve a oportunidade de ir lá para as cataratas do Iguaçu, alguém já foi e tal, lá não sei quantos 1000 metros cúbicos de água por segundo que cai lá nas cataratas. E tem um passeio que você faz, nós tivemos a grata satisfação de fazer um passeio ali num barco inflável, e ele consegue passar por trás da cachoeira, ou em qualquer outra cachoeira que você tenha ido, tal, que tem um fluxo grande de água. Aquilo emociona você de tal forma que você parece que se mistura com a água. Por quê? Porque você é água, você é praticamente água, e não tem quem não se emocione. Eu lembro que na lancha que a gente foi, tinha acho que umas 40 pessoas, se olhava assim, todo mundo estava chorando, todo mundo emocionado, com aquela catarata, aquela água que caía, né? E o próprio Chico Xavier, ele comenta que quando você está embaixo de uma cachoeira, você está recebendo um passe. E não é só na cachoeira, quando você toma banho também, embaixo do chuveiro, agora quando você for tomar banho novamente, pensa nisso, fica ali tranquilo, hoje é sábado, né? Aí você está tranquilinho ali, chuveiro, aquela água, faz aquela meditação, não fica muito tempo não, para não gastar muita água, né? Aí você fica ali, aquilo é um passe energético, pra você ter uma ideia. O Chico já dizia isso aí, de tão forte que é o poder da água. E tem uma experiência que já foi dito aqui várias vezes, mas é bom a gente estar falando novamente para vocês conseguirem fazer um raciocínio. Por gentileza, próximo slide, que é o do Dr. Emoto, Dr. Masaru Emoto. Vocês já ouviram falar, né? Ele fez experiências com água, fez também com arroz, então ele fazia os potinhos de arroz lá, e ele colocava frases, né? Então, essa experiência, ela não é uma teoria dele, algo que ele fez, mas não é confirmado pela ciência, não tem comprovação, assim, científica, mas ele fez e é interessante, porque ele fazia com arroz, então ele colocava lá frases, palavras pejorativas, baixo calão, xingamento, tal, etc. E outros potinhos ele colocava frases de incentivo, amor, sucesso. Então ele percebeu ao final da experiência com o arroz, que o arroz que era, entre aspas, xingado, que existia algum pejorativo ali naquele arroz, ele apodrecia, ele juntava fungo. E o outro que tinha palavras de incentivo, o arroz era conservado. E ele fez com água também. E ele fez também ele fazia com um pingo d'água e depois ele congelava. Então você pode ver aqui, ó, tá vendo? Quando você põe no microscópio o pinguinho de água, o floco de neve, né? Olha lá, o amor, que bonito, ó, obrigado, apoio. Aí quando você usa algo pejorativo, olha lá, ódio, palavras de insulto, olha como distorce. Então imagine isso no nosso organismo, né? E o Dr. Emoto não foi o único a fazer esse tipo de experiência. Tem o fundador da Provida, você já ouviu falar, Dr. Celso Charuri, ele fazia também com plantas. A planta também é algo fantástico, né? Para quem mexe com planta, você dá atenção para uma rosa e para outra você não dá, você vai perceber que uma vai desenvolver mais que a outra, ou com qualquer outra planta, né? Até o Dr. Celso Charuri, ele dava muitas palestras, ele era um médico ginecologista, tinha muitos compromissos, mas dava palestra, ele gostava desse tipo de assunto, porque na Provida você desenvolve muito ação mental e etc. A gente teve a oportunidade de fazer alguns cursos lá, isso há vários anos atrás. O Dr. Celso, a filha dele tinha uns 5 aninhos, e ele falou para ela assim, filha, vamos fazer uma experiência, vamos fazer experiência com feijãozinho. Então ela falou assim, mas como assim, papai? Não tem aquela experiência que a gente faz na escola, né? Põe o feijãozinho no algodão e tal. Aí ele falou para ela, pega 2 sementes de feijão e a gente vai colocar na sacada do apartamento. Aí você coloca, né, um vasinho do lado direito e um vasinho do lado esquerdo. Aí todo dia você vai ficar incumbida de ir lá e regar um pouquinho, né? Colocar um pouquinho de água nesses vasinhos. Só que você vai fazer o seguinte, filha. Daí ela, papai, o que eu tenho que fazer? O do lado esquerdo, você vai lá, conversa com ele. Bom dia, plantinha, bom dia, feijãozinho, como é que você tá? Isso, aquilo, tal. Bate um papão com ele. E o outro, você não dá nem bola. Você só vai lá, põe um pouquinho de água e não dá nem bola pro feijãozinho. Vamos ver o que acontece.
Uma semana. Aí passou uma semana, passou duas, o Dr. Celso nem... Aí depois de umas 2 semanas e meia, o Dr. Celso lembrou. E foi lá na sacada. Chegou lá, bateu o olho nos 2 vasinhos, né? Cresceu, germinou o feijãozinho. Só que estavam os 2 feijões do mesmo tamanho, desse tamanho assim, ó. Aí ele olhou assim e falou, ué, não era para ser desse jeito, né? A experiência não era para ser dessa forma. A princípio era para estar o feijãozinho que ela conversava maior do que o outro que ela não deu bola. Aí chamou a menininha, falou, filha, você fez? O papai falou, não, fiz, tal, não sei o que, reguei, coloquei água. Mas estranho, porque o da esquerda está, né? O da direita está do mesmo tamanho da esquerda. Você conversou com o da esquerda? Conversei, papai, conversei. E o da direita? Ah, conversei também, porque eu fiquei com pena dele, fui bater um papo com ele também. Aí os 2 cresceram juntos, né? Mas a princípio, dessa experiência, é isso. Se você fizer em casa, e isso acontece com tudo, acontece com o animalzinho, acontece com as pessoas. Então a gente não tem, às vezes, problema na família, tem gente que a gente não dá muita bola, aí não tem problema com o vizinho, não tem problema no trabalho, não tem problema com vários lugares. Então começa a dar atenção, fala bom dia, mesmo que você, a pessoa não te agrade, né, isso e aquilo, que acontece, que ocorre, ninguém é obrigado a gostar, todo mundo gostar de todo mundo, mas viu gente, entrou no elevador, bom dia, está na rua, bom dia, boa tarde, boa noite, não custa nada, isso é uma energia que vai e volta, principalmente o bom dia, né? O bom dia é um mantra maravilhoso, bom dia, aí o bom dia volta. Tem gente que a gente fala bom dia, nem bom dia fala, né? Aí tudo bem, fica, né? Não tem problema, você fez a sua parte, não é assim? Fez a sua parte e aquilo foi e voltou. Tenta, porque tem gente que faz assim, né? A pessoa, ela faz de tudo para nem olhar para você, para não falar, para não ter que falar bom dia, né? Não é assim? Então, vamos dar atenção em tudo, no trabalho. Você vai lá nos invisíveis, não tem um povo que é invisível no trabalho, povo que é invisível na rua, povo que é invisível no shopping. Gente, começa a dar um 360 graus na sua vida e começa a dar atenção. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele esteve para quem? Para os invisíveis, para o pessoal que estava o quê? Doente. O são não precisa de Jesus. O Fábio várias vezes fala, a gente está aqui porque a gente é doente. Se nós fôssemos pessoas mais tranquilas, a gente não precisava ir em religião nenhuma, não precisava ir em igreja nenhuma, não precisava de denominação religiosa nenhuma, porque você está pleno, você não precisa. Então, quando Jesus veio para cá, ele agiu aonde? Na marginalidade, ou seja, quem estava junto com ele? Os doentes, os cobradores de impostos, os que eram excluídos da sociedade. E hoje, o que bate no peito e fala que é cristão, ele é tudo menos cristão. E isso envolve todas as categorias religiosas. Se você analisar friamente, pessoas desejando a morte para pessoas que tem nada a ver, gente, não faça isso. Pessoas desejando isso, desejando aquilo. Pensa, entendeu? Pensa antes de falar, antes de verbalizar. Não é assim que ocorre. Você tem que pensar, você tem que agir. Por mais, para quem assistiu aquele filme A Cabana, que eu já comentei aqui, assista A Cabana. É difícil de perdoar, é difícil de... alguém fez mal para você, alguma coisa desse tipo, você vai ficar guardando aquela mágoa, mas isso aí vai fazer o quê? Vai ser como a água que tem memória, vai fazer mal para você. Vai fazer mal, porque a água mostra claramente, nessas experiências aí do Dr. Emoto, Dr. Celso, que será que nós não somos dessa forma, igual a água? Temos memória, podemos ter memória positiva ou negativa. Será que não é um princípio do começo de todas as nossas doenças, entre aspas? A captação de energia ruim, de pensamentos ruins, de verbalização. E você começa, imagine só, se você é 70% de água, se a água não pode ficar perto de algo abrasivo, então você também não pode ficar perto de coisa que te faz mal, e você fazendo mal para você mesmo. É o princípio de tudo. Às vezes pode ser, existem algumas teorias que o câncer, ele pode ser 90% emocional. Você pode ser o causador da sua própria doença, através do quê? Do seu comportamento, dos seus pensamentos. E outro detalhe, o vitimismo, a gente tem que banir
da face da terra o vitimismo e pensar em você, se preocupar com você, não com terceiros, e não se vitimizar. Ó vida, ó céus, ai, o que eu faço? É porque ninguém gosta de mim, porque meus filhos não falam comigo, porque meu chefe me ignora, porque eu não sou promovido, porque isso, porque aquilo, porque a unha do meu pé está encravada, sendo que você tem um vizinho lá acamado, que você nunca foi lá visitar ele. Não ocorre isso? Então, por mais situações ruins que você esteja enfrentando na sua vida, não é que você merece. Aquilo tem que ocorrer, está ocorrendo, você tem que ter resignação, você tem que ter resiliência e ter principalmente a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Ver que a sua situação não é nem melhor nem pior que o outro, e que você está passando por aquela situação porque você tem condições de passar, e você vai vencer, e aquilo vai ser algo para o seu aprendizado. Bem, pessoal, eu queria falar isso para vocês como o último evangelho nosso, e como de praxe nós vamos pôr uma música, e eu gostaria que vocês ouvissem essa música com muita atenção e que vocês fizessem uma retrospectiva. Você que já vem na casa, já vê, o ano inteiro está vindo aqui, vem aqui, ouve os evangelhos, toma o seu passe de tratamento, nos auxiliam, estão aqui junto com a gente, passaram o ano inteiro, né? Ou você que está vindo pela primeira vez também, ou você que está vindo pela segunda. Muito obrigado à nossa casa, a todos vocês, e que vocês ouçam essa música e que vocês façam uma retrospectiva de tudo que vocês passaram aqui e passaram durante o ano e passaram internamente, externamente, na família, no trabalho, na sociedade, e que vocês reflitam a mensagem do nosso querido Mestre Jesus Nazaré, Jesus Cristo, Jesus nosso Galileu, nosso Yeshua, como ele é chamado lá no Oriente, e que vocês sejam verdadeiros cristãos e sejam propagadores da mensagem que ele deixou, esse evangelho, esse código de conduta, isso que às vezes a gente lê, relê e às vezes reflete o mundo do jeito que está hoje. Se você analisar friamente, Jesus queria o quê? Amor, ele refletia o perdão, ele estava ali sempre fazendo os seus gestos de bondade, de ajuda ao próximo e principalmente de autoajuda. Então, todos descruzem as pernas, fechem os olhos e ouçam com muita atenção. Agradecendo a Deus nesse instante o divino momento, receber o amor, este conhecimento, este fruto divino que é o meu viver, reconhecendo em todo o meu ser o que há por dentro, o que pulsa, o que grita, o que invade o peito, essa força divina que corre em mim. Eu observo que a natureza me diz em seu leito. Agradeço a água, a terra e ao vento, ao pertencimento de ser parte de tudo. Tudo eu agradeço, a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Tudo eu agradeço, a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar.
que grita, o que invade o peito, essa força divina que corre em mim. Eu observo que a natureza me diz em seu leito. Agradeço a água, a terra e ao vento, ao pertencimento de ser parte de tudo. Tudo eu agradeço, a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Tudo eu agradeço, a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Tudo eu agradeço, a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Tudo eu agradeço, a Deus agraciar, agradecer pelo dom da vida e pela vida vou me alegrar. Gratidão, gratidão, gratidão. Muito bom.